do Senhor hoje traga uma palavra de revelação ao seu coração aqui, meu irmão. Não basta a gente só conectar ideias. A gente precisa também, a partir dessas verdades da palavra de Deus, poder ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração. Essa palavra testifica a verdade revelada nas Escrituras, e é isso que traz vida a nós. Ler a Bíblia por ler simplesmente só a palavra dissociada do Espírito pode não mudar muita coisa. Pode se tornar um livro qualquer na mão de uma pessoa, se não for a voz do Espírito tornando essa verdade vida em nós. Por isso nós desejamos nessa noite agora, nesse momento da palavra, que essas verdades elas alcancem a nossa mente e o nosso coração. Nós estamos nesses domingos nessa série de palavras baseadas em 2 Coríntios. Estamos caminhando aqui parte a parte, sessão a sessão da carta aos Coríntios, desejando ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco, e tem sido um tempo abençoador. E hoje nós vamos meditar nessa parte do capítulo 8 e 9. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 8. Eu vou ler alguns versículos entre o capítulo 8 e o capítulo 9. São uma mesma sessão, um mesmo tema, um mesmo assunto. Imagine essa carta. Paulo escreve a carta como a gente escreve, e cada parágrafo é uma sessão. É que na Bíblia a gente divide por capítulos, mas cada parágrafo trata de um assunto, né? E esse parágrafo em especial aqui dessa carta, os capítulos 8 e 9, tratam de um mesmo assunto. E eu queria lê-los com você nessa noite. Lembra de trazer uma água para mim lá sem gelo, por favor? Capítulo 8, acompanha comigo aí. Vamos lá, a partir do verso 1. 2 Coríntios 8, 1. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo, no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, verso 8, mas sim testando a sinceridade do seu amor, ao compará-lo com a dedicação de outros. Verso 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor de vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Vamos lá no capítulo 9, no verso 1. Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar, e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de vocês. Na Acaia estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que me incentivou a muitos a também contribuir. Ainda assim envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós, e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados. Depois de tudo que eu disse a eles, portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta. Que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Verso 6. Lembrem-se de que quem lança apenas algumas sementes,
obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos que creem, mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Oremos. Senhor, nós desejamos que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração nessa noite. Meu Deus, nós não queremos permitir que a nossa mente seja escrava dessa cultura, desse tempo, Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá percepção das Tuas verdades nessa noite, Espírito Santo. Tira a nossa mente, o nosso coração de armadilhas dessa geração. Nós queremos estar com o coração aberto, com a mente disponível a perceber essa cultura do céu sobre a nossa vida. Meu Deus, nós estamos nesse mundo, mas nós queremos viver segundo as verdades que vêm dos céus para nós. Nós não queremos mais ser influenciados por essa geração. Ao contrário, nós queremos ser tocados pelos céus para influenciarmos esse tempo. Senhor, nos ajuda a alinhar o nosso coração com a Tua palavra nessa noite. Espírito Santo, traz essas verdades sobre nós, desperta vida sobre nós nessa noite. Queremos ser mais cheios do que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas e mais prontos a compartilhar tudo que o Senhor tem feito em nós. Nos conduz nessa noite pela Tua palavra. Senhor, oramos, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero meditar com vocês nesses 2 capítulos, à luz desse tema. A força do compartilhar. A gente vive numa sociedade hoje marcada por uma cultura de egoísmo. A gente convive num tempo hoje onde a gente vai sendo arrastado a viver conforme os padrões do nosso tempo, e os padrões desse tempo são: pensem em você, se preocupa com você, cuida da tua vida, faça para você, resolva os teus problemas. O egoísmo, a individualidade, esse egocentrismo é marca dessa geração. E a gente, como povo de Deus, a gente acaba sendo cooptado por essa cultura que vai tomando conta do coração da gente, nos levando a viver também essa cultura que não é a bíblica, que não é a verdade do Evangelho para nós. Às vezes a gente, caminhando como povo de Deus, a gente vai se tornando também de alguma forma egoísta, egocêntrico. Aquilo que a gente recebe de Deus para de passar por nós e acaba encontrando em nós um lugar que não se irradia para os outros. Da mesma forma que uma cultura egoísta, que olha para si mesmo, para suas necessidades, que fecha os olhos para as necessidades dos outros, nós precisamos ter muita cautela para, como povo de Deus, a gente não trazer essa mesma cultura. Recebermos de Deus, recebermos dos céus, mas vivermos algo que pare em nós. Nós não viveremos debaixo dessa escravidão. Na cultura de hoje, se prega que quanto mais você retém, mais você vai ter.
guarde para você. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Reserve a sua vida, o seu tempo para você. Cuide apenas de você. Guarde o maior número possível do seu dinheiro para você. Viva para você, porque você vai ter mais. Em todos os aspectos é essa a filosofia do nosso tempo. Porém a cultura do evangelho, irmãos, a cultura de Deus para nós não é essa. A cultura de Jesus para nós nós crescemos e enriquecemos em tudo na vida quando compartilhamos. A gente não cresce retendo, a gente cresce compartilhando. E se nós de alguma forma mergulharmos nessa cultura de egoísmo, de retenção, nós vamos se afastar daquilo que Jesus propriamente nos ensinou. O livro de Atos capítulo 20, verso 35, coloca para mim aí por favor. Os discípulos citam uma frase do próprio Jesus em que ele diz: bênção, felicidade, melhor é compartilhar do que receber. Pode deixar lá, é o finalzinho do versículo. A maior bênção em dar do que receber. A maior alegria em compartilhar do que reter. Essa é a cultura de Jesus, essa é a cultura do evangelho. E a gente precisa encontrar caminhos, irmãos, para viver isso na vida da gente. Porque assim como o povo de Deus, a gente caminhar debaixo dessa cultura que vira as costas para a generosidade, para o compartilhar, a gente começa a entrar num caminho perigoso. Porque como povo de Deus a gente começa a reter, guardar, a gente começa a acumular, a gente começa a fechar os olhos para as necessidades das pessoas. E muito provavelmente, mesmo às vezes caminhando com Deus, a gente começa a entrar num vazio existencial. A gente começa a perguntar por que a gente está na igreja, o que adianta a gente servir a Deus. Porque mesmo que Deus esteja fazendo coisas na sua vida, se não há generosidade, se não há graça no compartilhar, irmãos, a gente perde o sentido propriamente da jornada de fé. Se tudo aquilo que Deus um dia fez ou está fazendo parar em nós, mais cedo ou mais tarde a sua vida de fé vai ficar sem graça, vai se tornar uma religião vazia e sem vida. O que nos sustenta e o que nos mantém crescendo e avançando não é a capacidade de reter, é a capacidade de compartilhar. É o que nós entregamos que abre as portas para que mais de Deus venha na nossa vida. Todas as pessoas que fazem uma opção em quebrar essa cadeia de generosidade, de compartilhamento, em mergulhar na cultura desse tempo e dizer: não, eu estou cheio de coisa, já basta os meus problemas, eu não estou dando conta nem na minha vida, se eu cuidar de mim já é muita coisa, se eu tiver para mim e para minha família já está bom demais, eu não quero me preocupar com o meu irmão, eu não quero me preocupar com as pessoas no meu trabalho, eu não quero me preocupar com as necessidades de ninguém, eu apenas quero cuidar da minha vida e graças a Deus por isso, obrigado Jesus. Todo cristão que enveredar por esse caminho de morte, irmãos, mais cedo ou mais tarde vai fazer da sua fé uma religião vazia e sem vida, porque a hora que a gente para de semear, as sementes param de chegar na nossa vida. Esse texto aqui é muito profundo e poderoso, porque ele não fala só sobre dinheiro. A gente ouve muito, e é um aspecto desse texto, falar justamente sobre a oferta, sobre as contribuições. A gente já deve ter ouvido ele algumas dezenas de vezes no momento de oferta. Mas esse texto não se resume a dinheiro. Esse texto não é só sobre contribuição financeira. Aliás, ele é muito mais do que isso. Eu poderia dizer que esse texto, as contribuições, são os sintomas visíveis do que Paulo quer mostrar daquilo que acontece no interior do homem. A contribuição material, as ofertas que Paulo está levantando aqui, elas são apenas sintomas visíveis. Mas o que ele está mostrando aqui é bem mais profundo. Paulo está tratando da verdade do nosso coração aqui. Imagine quando você está com febre. Você vai ao médico, mas o médico, você não vai ao médico só para ele te medicar por causa da febre que você tem, ok? A febre é só um sintoma. É algo visível, uma proteção que o seu corpo tem para te dizer que tem alguma coisa errada. Às vezes há algum vírus, alguma bactéria, alguma infecção, alguma inflamação no seu corpo, e o seu corpo vai reagir
com sintoma. Talvez você não sabe da infecção, você ainda não tem sintomas da doença, mas a febre, talvez em muitos momentos, é o primeiro estágio. Mas você vai ao médico não para tratar a febre, para descobrir a doença. Essa é um paralelo que eu faço aqui nesse texto, porque o dinheiro, as contribuições, são apenas um sintoma visível, a febre. O que Paulo quer, acima de tudo, tratar aqui é a generosidade, a capacidade de compartilhar a partir da graça que receberam em suas vidas. O ofertar, o dizimar, o partilhar das necessidades de alguém são um sintoma que eu faço ou não, dependendo do que de fato está acontecendo dentro de mim. O que Paulo está trabalhando aqui com essa igreja em Corinto é justamente para despertar no coração deles essa disposição. Paulo vai falar dessa igreja como uma igreja que em alguns aspectos se destacou. Verso 7 ele vai dizer: olha, vocês se destacaram em tantos aspectos. Vocês têm pregadores eloquentes, vocês têm conhecimento, vocês são entusiastas no amor. Era uma igreja cheia de dons. Porém, Paulo visita agora essa igreja através dessa carta para mostrar a eles uma área que eles não tinham desenvolvido na vida deles. Porque pode acontecer isso na vida da gente, irmãos. A gente desenvolve muitas áreas, mas talvez algumas áreas ficam atrofiadas na nossa vida. E se tem uma área que é pontual, que pode marcar a nossa existência, é justamente essa área da generosidade, essa área do compartilhar. Às vezes você pode ser bom nisso, você pode ser desenvolvido naquilo, às vezes você pode ter crescido nesses dons da vida, mas se na generosidade, no compartilhar a vida, o tempo, as coisas, seu coração com aqueles que necessitam, se nós falharmos aqui, a gente pode colocar em xeque todas as demais coisas. Você se lembra, por exemplo, daquela conversa que Jesus teve com o jovem rico? E aquela conversa não era sobre dinheiro só. Jesus fala com aquele jovem que está buscando caminhar com ele, diz: mestre, o que eu faço para te seguir? E ali Jesus tem aquela conversa com ele, e ele enche o peito, diz: não, olha, eu faço isso, eu já faço aquilo, eu já guardo os mandamentos, eu guardo o sábado, eu faço isso. Jesus então diz para ele: faz o seguinte, vende tudo que você tem e entrega aos pobres, e vem para me seguir. E aquele jovem com o coração contrito viu essa área incapacitada na vida dele, essa impossibilidade de generosidade, de compartilhar o que havia recebido. Era alguém que tinha muitas posses, e a questão não era o dinheiro. Jesus não queria o dinheiro dele, tanto que pediu para entregar aos pobres, nem levar ao templo. A questão era desmascarar o que havia no coração daquele jovem, para que ele visse que por mais que ele estava desenvolvido em algumas áreas, aquela área da generosidade continuava, como a dos coríntios, precisando crescer. Por isso, esse texto aqui não é só sobre dinheiro, não é sobre contribuição. Esse texto aqui, ele é sobre graça e sobre generosidade. Essas são as duas palavras chaves de todo esse texto: graça e generosidade. Você vai ver Paulo iniciando o capítulo 8 dizendo que pela graça Deus tem feito grandes coisas na igreja da Macedônia. E aí pela graça que foi movida no coração daquela igreja, houve generosidade. A ideia do texto, de forma bem simples para você entender, é: Deus derrama algo dos céus. Como no capítulo 9, Deus dá sementes, essa é a graça. Eu e você não merecemos sementes nenhuma nessa vida, mas Deus nos dá sementes, e essas sementes agora precisam ser compartilhadas. E isso não é só sobre dinheiro, é sobre tempo, é sobre testemunho, é sobre evangelho, é sobre a nossa vida, é sobre disponibilidade, é também sobre finanças. Mas nós recebemos sementes de Deus para que a gente possa compartilhar generosamente essas sementes. Tudo que recebemos de Deus são sementes e precisam ser compartilhadas com outras pessoas. Há o risco que, se essas sementes são estocadas por nós e elas não experimentam a generosidade da mesma forma com que nós a recebemos, se nós não as compartilhamos,
Irmãos, nós deixamos de ser solos férteis para continuar recebendo sementes. É por isso que a gente corre um grande risco de sair de uma fé vibrante, poderosa, enquanto a gente compartilha, e entrar numa fé burocrática, religiosa, vazia, sem Deus, a hora que a gente começa a estocar o que um dia nós recebemos de graça dos céus. Por isso eu queria que você compreendesse a importância da gente compartilhar, a força do compartilhar. A gente recebe de Deus, a gente tem falado aqui sobre essa força que vem de Deus sobre a nossa vida, para que ela possa nos mover. Você se lembra quando nós começamos aqui o primeiro capítulo 1 aqui de 2 Coríntios, onde Paulo diz, olha, Deus vai consolar vocês nas suas aflições, mas para quê? Para vocês estarem curados, repletos, restaurados, de pé? Não, Deus vai consolar vocês, porque um dia vocês serão instrumentos para consolar outros. Você entende o contexto? Está recebendo sementes, está recebendo consolo na aflição, porque um dia você vai semear consolo na aflição de alguém. Essa é a lógica paulina. Nós recebemos de Deus e nós precisamos exercer generosidade no compartilhar. Essa força de Deus vem sobre nós com propósito, para compartilhar. Se você compartilha, há mais força de Deus na sua vida. Você vai perceber uma coisa, talvez na sua vida ou na vida de pessoas. Quem mais faz, mais recebe para fazer. Quem menos faz, até o pouco que tinha, como Jesus diz, é tirado. Porque enquanto eu estou entregando o meu tempo, a minha vida, a minha disposição, quando eu estou olhando e compartilhando aquilo que Deus fez na minha vida, meu irmão, a alegria, a vida, a poder, a mais maná dos céus. Paulo vai fazer uma referência aqui nesse capítulo 8 e 9, justamente lá no verso 15, ele vai fazer uma referência ao maná que era entregue lá no deserto, enquanto era a porção vinha para compartilhar. Enquanto a gente está compartilhando, a gente está recebendo. A hora que a gente para de compartilhar, a hora que a gente decide, diz, olha, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada por ninguém. Eu já compartilhei com vocês esses dias a minha luta, a batalha que eu passei um dia aqui, e como o Espírito de Deus testificou o meu coração, porque às vezes a gente é tentado a isso, sabe de uma coisa? Eu vou pensar em mim, rapaz, eu vou deixar de ser besta, eu já fiz tanta coisa por tanta gente, e no final das contas, sabe, o que acontece? O que a gente recebe? Não vale a pena, e aí a gente mergulha de cabeça nessa cultura egoísta do nosso tempo. Você diz, olha, sabe de uma coisa? Daqui para frente, vou cuidar de mim, vou fazer para mim, quero que todo mundo, olha, misericórdia, se exploda para lá, porque eu quero é cuidar da minha vida. E aí sabe o que a gente faz, irmãos? A gente acha que está tendo vantagem e vai crescer com isso. Na verdade a gente está fechando uma porta dos céus diante de nós, porque a hora que a gente não está mais disposto a semear, não há mais sementes, não há mais razão para Deus derramar sementes da graça sobre nós. E eu queria que você hoje despertasse o seu coração, porque às vezes a gente está aí, sabe, enfraquecido. Às vezes a gente está juntando, acumulando, pensando na gente, egoisticamente. A gente está olhando para a gente não tem mais tempo para cumprir o chamado. A gente não tem mais dinheiro para partilhar as necessidades dos outros. A gente não tem mais disposição, a gente não tem mais fé para evangelizar ninguém. A gente não compartilha, não sai mais nada da gente. E no final das contas, nós vamos minguando, morrendo, enfraquecendo, perdendo a vitalidade, o amor, a paixão. Não é sobre acumularmos mais. A força de Deus vem para a gente compartilhar mais. Talvez enganado por essa cultura, você fechou o coração, as portas, fechou o tempo da sua vida. Não há mais tempo, lugar, momento para fazer nada a não ser para você. E ao contrário, pensando que você ia estar melhor, talvez a sua realidade é pior hoje. Seu conflito interior. Talvez você está até com mais dinheiro aí, mas a paz para viver e desfrutar disso não existe. Porque quando a gente para de compartilhar, não há mais motivos para a gente receber sementes da graça. Irmãos, esse texto é sobre graça e generosidade. Paulo está mostrando esse sintoma para a igreja de Corinto e estimulando, desafiando eles a serem generosos, a contribuírem. Para você entender o texto aqui, veja, Paulo escreve essa carta à igreja dos Coríntios dizendo, olha,
vocês precisam fazer aquela oferta que vocês tinham prometido, disse que iriam fazer, nós estamos esperando até agora, o Pix não chegou. Paulo estava reunindo as igrejas onde ele havia plantado, ele mandou uma carta a essas igrejas, disse: olha, vamos levantar uma oferta para ajudar os nossos irmãos que estão passando necessidade em Jerusalém. E ele mandou essa notícia para todas as igrejas que ele havia passado e fundado. E lá no início do capítulo 8, ele vai dizer que as igrejas da Macedônia, igrejas que estavam passando necessidades, igrejas pobres, igrejas de pessoas enfrentando um tempo de aflição muito grande. Olha o que diz o verso 2: e essas igrejas provadas com muitas aflições, elas desejaram participar, e elas já haviam enviado a oferta. Muitas das igrejas que Paulo já havia plantado entraram no propósito e enviaram as ofertas. A igreja de Corinto, uma igreja próspera, abençoada, a grande igreja do presbitério de Paulo era a igreja de Corinto, e era a única nó cega. As igrejas menores, mais simples, fiéis no compromisso. Agora a catedral de Corinto, meu irmão, Paulo diz: daí, vocês vão terminar aquilo que vocês começaram ou não? Vocês vão participar conosco? E a questão é que Paulo quer justamente mostrar a eles que esse compromisso precisa ser gerado a partir do entendimento, da graça que eles receberam e da generosidade que eles precisam compartilhar. Porque senão eles vão pensar que é só dinheiro. Para que esse povo está precisando de dinheiro? Nós estamos precisando comprar um som novo, nós estamos precisando mexer nisso, estamos precisando ampliar o templo. Por que eu vou ajudar alguém? Que eles se virem lá. Nós estamos se virando aqui, por que eles não podem se virar lá? Não é só sobre dinheiro, é sobre graça e generosidade. A palavra graça e a palavra generosidade, elas vão se replicar aqui nesses 2 capítulos, justamente para nos ensinar sobre isso. A gente precisa entender aquilo que nós recebemos. E precisamos ter a disposição para compartilhar. Olha o que Paulo vai trabalhar com a igreja. Esse entendimento dessa necessidade deles partilharem daquilo que eles receberam. Paulo vai falar dessa generosidade divina de ter derramado sobre eles. Deus foi generoso e deu a vocês. O verso de número 9, irmãos, talvez seja o versículo central de todo esse discurso do capítulo 8 e 9, e eu quero ler com vocês aqui. Ele diz assim: vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Está dizendo, olha, vocês experimentaram, a graça de Deus alcançou vocês. E olha o exemplo de Jesus: embora fosse rico, por amor de vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Paulo está dizendo, olha, vocês experimentaram a graça, copiem o exemplo de Jesus, que foi generoso e compartilhou toda a sua vida. E essa generosidade é o que precisa ser praticado por nós, irmãos. Nós precisamos despertar no nosso coração essa disposição para compartilhar essa generosidade que gratuitamente nós recebemos de Deus. Se o nosso coração se blinda, se deixa contaminar por essa sociedade, por essa cultura que a gente vive, a gente quebra princípios do Evangelho e a gente perde de receber força de Deus, porque a gente fechou as portas para compartilhar a graça que nós recebemos. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 9. Ele vem construindo essa ideia, mostrando à igreja dos Coríntios a experiência que as igrejas da Macedônia viveram, mostrando que não é sobre quantidade ou sobre condição, mas é sobre disposição do coração. E aí ele vai chegar lá no capítulo 9, a partir do verso 6, e aí ele vai começar a fazer essa analogia entre a semente, entre a graça que a gente recebe como semente e a disposição que a gente tem para semear, para compartilhar, a generosidade. Ele vai dizer, lembrem-se que
Quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. E aí ele vai chegar lá no verso 10 e vai dizer: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma ele proverá e multiplicará sua semente, produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça, graça recebida, generosidade compartilhada. Aquilo que dos céus eu abro o coração e recebo de Deus, eu devo generosamente compartilhar, para que haja frutos de justiça. E aí o verso 11 ele vai mostrar que não é só sobre dinheiro. Ele vai dizer: em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Isso não é só sobre dinheiro, é também sobre dinheiro, mas é sobre tudo na vida. Nós seremos enriquecidos de tudo que nós estivermos dispostos a compartilhar. Se você não está disposto a compartilhar amor com ninguém, você não vai receber esse amor de Deus. Se você não está disposto a compartilhar perdão, você não vai receber perdão de Deus. Se você não está disposto a compartilhar coisas, você não vai receber coisas. Em tudo nós seremos enriquecidos, para que possamos ser sempre generosos. Por que nós seremos enriquecidos? Para sermos generosos, para compartilharmos. Quando a gente tem no coração essa disposição para compartilhar, Deus tem poder para colocar sementes nas nossas mãos. Isso olhando para a questão material, como eu disse, o dinheiro, as questões materiais aqui, são um sintoma visível, uma parte visível dessa expressão. Mas ela está falando verdadeiramente ao nosso coração. E isso você pode olhar para tudo. Aonde há generosidade, disposição sua para compartilhar, a bênção de Deus sendo derramada na sua vida. Você pode olhar para muitas áreas na sua vida. As áreas que você retém, diz: não, eu não perdoo, eu não amo, eu não compartilho, eu não dou R$1 para ninguém, eu não entrego nada. As áreas que você trava e não compartilha, são as áreas menos desenvolvidas e que você menos cresce. Olha aí, pode olhar na sua vida. As áreas que você compartilha, conhecimento, experiência, você que evangeliza, recebe verdade de Deus, você que é generoso no material, recebe provisão de Deus. Mas nas áreas que você detém, retém, guarda para você, nas áreas que você toma para si, diz: isso aí eu não. São as áreas que a gente atrofia e não recebe, porque a gente só recebe se for para generosamente compartilhar. Falando materialmente, isso é um exemplo para tudo. Eu me lembro, logo que a gente chegou aqui na igreja, as primeiras semanas, eu acho que o segundo culto que eu fiz aqui, irmãos, a situação hoje você tá no céu aqui, sabe? Ar-condicionado, cadeira, som, hoje você tá no céu aqui, mas 10 anos atrás não era fácil, não. E acho que o primeiro culto que eu fiz aqui, eu assumi num final de semana, no outro domingo que eu fiz o culto aqui, rapaz, já queimou metade do som, já tinha pouca coisa de som, o que tinha já queimou metade. Meu Deus do céu. E a igreja ainda começando ali, a gente assumiu, ainda, não tinha recurso nenhum em caixa. Falei: meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? Uma igreja sem som agora, como é que nós vamos tocar? Aí eu conversei com a Águida, falei: amor, vamos pegar as economias que a gente tem aí, vamos investir aqui. Depois conversei com os irmãos que partilhavam aqui da liderança da igreja. Disse: olha, eu vou colocar do meu dinheiro aqui, eu vou pintar essa igreja, nós vamos comprar as coisas, vou investir aqui, e depois quando vocês puderem pagar, se quiser pagar, um dia puder pagar, vocês vão me pagando. Mas vamos semear ali, vamos semear. Isso, quem está aqui com a gente há 10 anos, lembra desse testemunho, eu contei no dia, foi algo assim, nossa, marcante para mim, porque daí eu conversei com o pessoal, falei: irmão, vamos comprar um som novo, porque não tem jeito, o pouco que tinha ali já não dá para aproveitar mais nada, queimou o resto. Eu falei: meu Deus do céu, vamos dar fim nisso, vamos colocar um som novo. E era algo muito desafiador, a igreja tinha R$300 no caixa, o som custava mais de R$10.000, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer, em nome de Jesus, vamos fazer. Irmãos, e quando a gente tem no coração a disposição de ser generoso, de contribuir, da gente compartilhar,
Deus é poderoso para nos dar sementes. E aí nós conversamos, os irmãos, vamos fazer um propósito do carnê. Foi o primeiro carnezinho que a gente começou a fazer aqui para começar a reestruturar isso. Irmão, cada um vai ajudar com R$10 durante 6 meses. Aí nós vamos comprar esse som em nome de Jesus. E aí naquele domingo nós fizemos um propósito aqui, né? Compartilhamos um carnezinho aqui para cada um ajudar, acho que com 10 ou 15 reais para a gente comprar o som. Mandamos colocar, fizemos carnês promissórias para pagar o resto do ano e vai dar certo. Irmãos, naquela semana, isso foi tudo assim, coisa de 10 dias, tudo isso aconteceu. Nós compramos o som, fizemos esse propósito, plantamos no coração. Antes de pagar a primeira parcela aqui, eu peguei os meus carnês, fizemos um esforço de fé ali. Irmãos, naquela primeira semana, eu acho que acho que a gente não tinha nem lançado os carnês ainda, a gente estava só com o propósito, conversando aqui. Naquela semana, uma pessoa me procurou, de outra cidade, disse: Adriano, eu queria fazer uma oferta na tua vida que Deus me mandou. Rapaz, a pessoa tirou, sabe aquelas coisas de filme? Tirou um maço de dinheiro de dentro de um saco de papel. Rapaz, era um tucho de dinheiro desse tanto, irmão. Fazia tempo que eu não vi um tanto de dinheiro daquele. Disse: eu quero te abençoar aqui. Irmãos, na hora Deus testificou meu coração. A gente se dispôs a semear, a compartilhar generosamente. E aí o Senhor me falou: eu estou mandando sementes. Já que vocês vão semear, eu vou mandar sementes para vocês. Aleluia. Nossa, foi algo marcante ali, uma experiência, mais uma experiência poderosa de Deus, para entender que quando nós estamos dispostos a sermos generosos, Deus cumpre essa palavra: eu os enriquecerei em tudo para que vocês possam ser generosos. Estou falando de coisas materiais, mas é sobre a disposição de coração. Não é sobre o dinheiro, é sobre a disposição de coração. Você está disposto a ser generoso? Deus está disposto a plantar sementes. Alguns anos depois, meu Deus, Deus coloca a gente em cada situação. Alguns anos depois, talvez uns 6 anos atrás, nós começamos a participar, a ajudar uma casa de recuperação ali em Colorado. Meu Deus, eu comecei a levar algumas pessoas, partilhar, pessoal que a gente conhece, amigos nossos, pastores ali que tomam conta, e Deus começou a ministrar ao meu coração. E um dia eu estava lá na clínica, lá acompanhando, levando o pessoal, sendo pastor. Um dia eu estava voltando embora e Deus ministrou ao meu coração para eu doar o meu carro lá para a clínica para ajudar eles. Eu falei: meu Deus do céu, rapaz, eu estou tinha acabado de pagar os carnezinhos daquele carro lá. Eu não tinha dinheiro para comprar outro carro. Falei: meu Deus. Mas eu entendi de Deus assim. Deus testificou meu coração, sabe? Não foi imposição de ninguém, obrigação de ninguém. Fui lá, compartilhei com a Águida. Falei: amor, Deus está me incomodando para a gente doar esse carro lá para a clínica. Falei: meu Deus, como é que nós vamos fazer isso? E se a gente doar o carro, nós vamos andar com o quê? Eu não tenho dinheiro para comprar outro carro. Como é que nós vamos fazer? Mas calma, Deus vai preparar. E a gente conversou em casa e assentou isso no coração, entendeu de Deus e disse: a gente vai fazer, vamos entender como que Deus quer trabalhar, e a gente vai perceber a hora de Deus e o momento de Deus. Irmãos, brotou essa disposição, nós recebemos graça de Deus. Aquele carro, mais simples que seja, foi bondade e misericórdia de Deus. Deus nos abençoou. Eu fui comprar o primeiro carro, depois eu comprei aquele. A pessoa me abençoou quando eu fui comprar o carro. Deus derramou na vida de alguém que transbordou na minha vida, e por isso eu tinha aquilo ali, mais simples que fosse. E a gente plantou isso no coração: vamos fazer. Deus vai preparar o momento e a hora para isso acontecer. Ok, vamos. Irmãos, naquelas semanas ali, coisa de 10 dias, que a gente teve essa conversa, alinhou no coração, disse: vamos fazer, vamos ver a hora que isso vai ser para acontecer, que nós vamos fazer, estamos dispostos, vamos. Naquele intervalo de 10 dias, a gente estava pagando
um consórcio, uma carta de crédito do automóvel. Saiu naquela semana, irmãos. Saiu naquela semana. E nós entendemos, é do Senhor. Com essa carta de crédito nós vamos comprar o novo carro. E esse carro nós vamos doar lá para a casa de recuperação. E nós podemos num dia aqui trazer o pastor lá e fazer a doação desse carro. Abençoou muita gente, ajudou a tratar muitas pessoas, recuperar muitas pessoas naquele lugar. Quando a gente está disposto a ser generoso, a promessa se cumpre. Em tudo eu darei a vocês sementes. Você está entendendo que a gente tem força quando tem generosidade? Quando a gente é egoísta, quando a gente não quer compartilhar, quando a gente retém, a gente está perdendo força de Deus. Ao contrário desse contexto social que a gente diz, não, eu vou guardar porque eu vou ter. Não, é quando eu estou disposto a ser generoso na vida, com as pessoas, em tudo, é que eu vou receber de Deus. Você está disposto a perdoar, você vai receber perdão. Você está disposto a amar, você vai ser amado por Deus. Você está disposto a partilhar verdades do Evangelho, Deus vai falar coisas profundas com você. Em tudo nós receberemos se houver generosidade para compartilhar. Não há por que receber sementes se o nosso coração é egoísta para não partilhar. Agora, se há disposição, irmãos, vai porque Deus vai derramar através da sua vida. Deus vai multiplicar através de você. E você vai receber de Deus aquilo que você compartilha. O Rogério estava compartilhando comigo ontem aqui a experiência que ele viveu lá no trabalho. Eu falei, nossa, que extraordinário. Que coisa linda de Deus. Esses dias o Wilson compartilhou a experiência comigo. Dele compartilhando generosamente, entregando o que recebeu de Deus lá na profissão dele. Mestre de jiu-jitsu, num tatame de luta, mas compartilhando o que Deus estava fazendo através da vocação de vida dele. E aquilo alcançando corações. Rogério anda compartilhando comigo lá no trabalho dele. Experiência que ele teve de poder compartilhar a vida e o evangelho lá, irmãos. Olha que coisa extraordinária. Foi uma experiência assim, muito marcante para o Rogério. A chegada lá naquele trabalho, né? A gente compartilhou aqui. Um dia eu estava passando em frente da empresa e o Espírito Santo testificou no meu coração assim, ó, é aqui. Aí a gente, guardei aquilo ali comigo. Depois de um tempo desenrolou algumas situações e então o Rogério estava precisando de emprego e a gente correndo a cidade. Um dia eu saí com ele para levar currículos pela cidade. Fui com ele em alguns lugares, mas eu disse, ô Rogério, vamos lá naquela empresa lá. Eu não falei com ele. Deus tinha testificado no meu coração, mas a gente fica, será que é coisa da minha cabeça? Será que é Deus? Será que é o Espírito Santo? Mas vamos lá, né? Vai que se for de Deus. E aí um dia a gente foi lá, né? Levar um currículo dele lá naquela empresa. Ele chegou lá, desceu, já não voltou mais. Desceu lá para entregar o currículo. Nas outras nós tinha passado em várias já. Ninguém nem chamou ele para conversar. Mas aquele dia nós chegamos, paramos, ele desceu lá. O homem já falou, quer começar a trabalhar agora? Se quiser, pode ficar que o serviço é seu. Deus testificou. E ele começou a trabalhar nessa empresa. Está lá até hoje. E ele dizendo, contando ontem, que teve a oportunidade de compartilhar, chamou os proprietários da empresa. Ela disse, olha, eu posso fazer um momento aqui com os funcionários, com a empresa, para compartilhar uma palavra antes da gente começar o serviço hoje. Pode ser. Rapaz, e foi tremendo, hein? Porque o Rogério reuniu o patrão, reuniu todo mundo, a galera que trabalha lá, e foi compartilhar essa palavra com eles. Um dia eu passei aqui, eu nem queria ficar, mas Deus me deu uma palavra para ficar nesse lugar. E eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui, e hoje eu quero compartilhar aquilo que Deus está fazendo e pode fazer na vida de vocês. Rapaz do céu, eu contando, já foi um Pentecoste lá na vida de todo mundo. Você não duvide se daqui a alguns dias os companheiros de trabalho, patrões dele, estiverem congregando com a gente aqui. Irmãos, ele falando que Deus falou com ele, vai e compartilha o que você recebeu naquele lugar. Quando a gente abre para a generosidade, Deus vem e move através da vida da gente, faz coisas que a gente fala, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? Como é que eu vou fazer? Se você quer ser generoso e compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida, Deus te dá sementes, te dá autoridade, sabedoria, poder, graça. Deus vai te usar.
Agora se eu falar, não vou falar, não quero saber, não é comigo, o problema não é meu, não é minha vida, eu estou cuidando de mim. Meu irmão, se você desejar ser generoso, haverá força para você compartilhar o evangelho. Se você desejar viver a vontade de Deus dentro da sua casa, lá no seu ambiente de trabalho, Deus vai te dar forças, estratégias, graça, autoridade, poder para compartilhar o poder de Jesus. Agora a gente só recebe força daquilo que a gente tem disposição para compartilhar. Deus vai te usar ali, meu irmão. Deus vai te dar força porque você está lançando sementes. Então Deus vai te dar autoridade, força e graça, porque há uma generosidade de compartilhar a bondade do evangelho. Queria que você entendesse como igreja, irmão, nós vamos romper, nós vamos viver coisas extraordinárias. Não só materialmente, mas espiritualmente, se a gente começar a viver isso. Nossa, essas experiências têm testificado ao meu coração, porque é por isso que nós temos orado e clamado, para que a gente não viva um evangelho só dentro da igreja, para que a gente não seja crente só de domingo, mas para que a gente seja generoso em compartilhar a vida e a verdade de Deus ao mundo, por onde Deus nos levar. É sobre a gente partilhar do que temos recebido, seja financeiro, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja generoso, a força no compartilhar. Se nós formos generosos nas nossas questões financeiras, materiais, Deus vai nos dar condição para a gente avançar. Irmãos, Deus está preparando, meu Deus do céu, eu estou desesperado já, sabe? Porque a gente já está numa condição que a gente está no limite da nossa estrutura física já, irmãos. A gente está precisando de salas, a gente está precisando, o número de crianças aumenta, o número de pessoas aumenta, e está aqui, os imóveis estão nos esperando. As pessoas estão esperando aqui, e a gente está orando para ter a condição de poder dar espaço de fé. Estamos pedindo a Deus, e a gente quer abençoar mais pessoas, mas aí haverá necessidade da generosidade do coração de cada um de nós. E se eu tenho plantado isso no meu coração, Senhor, eu quero fazer a diferença para ser um instrumento, para que recursos venham para essa igreja, para que a gente possa comprar o vizinho, o outro, a outra quadra, para que a gente possa avançar aqui, ter salas, lugares para as nossas crianças, lugares para a gente ter os treinamentos, os cursos, tudo aquilo que a gente precisa fazer. E se houver desejo da gente ser generoso, eu creio, assim como foi em outros momentos aqui, haverá sementes de Deus sobre as nossas vidas. Deus, eu creio no que Deus pode fazer, mas Ele vai fazer através da generosidade do nosso coração. Deus não vai fazer nada na vida de ninguém que não esteja disposto a plantar sementes, em qualquer área da vida. Você não vai crescer espiritualmente se você não estiver disposto a semear a espiritualidade na vida das pessoas. Não vai. Vai ficar sempre fraco e raquítico se você retém para você. Mas eu não tenho, está difícil. Irmãos, olha o que diz o início desse capítulo 8. E eles foram generosos, vivendo muitas provações e aflições, em extrema pobreza. Não é sobre ter recursos, não é sobre ter autoridade, não é sobre o que você tem, é sobre a disposição do seu coração. Você pode não estar no melhor momento da sua vida, mas se você se dispõe a orar e abençoar alguém, a força virá sobre você para que essa verdade chegue no coração das pessoas. Então a questão está em graça e generosidade. Se nós aprendermos a ser uma igreja generosa em tudo, materialmente, espiritualmente, em conhecimento, em tudo aquilo que a gente receber, eu tenho visto, experimentado da parte de Deus, quando a gente decide ser generoso e compartilhar as nossas experiências, às vezes as nossas dores, como Deus é poderoso em nos dar sementes, como Deus é capaz de nos instruir e nos capacitar, quando a gente vai compartilhar conhecimento, quando a gente vai compartilhar espiritualidade. Se você estiver disposto a ser generoso, haverá força em você para compartilhar, o Espírito de Deus te encherá. E eu quero terminar podendo olhar para esse exemplo que Paulo cita justamente nesse texto. Estou falando de generosidade em todas as esferas da vida, movido por uma graça que a gente recebe de Deus. E a gente tem como maior exemplo da nossa vida a generosidade vivida pelo próprio Jesus. O verso 9, que embasa tudo isso, Paulo vai dizer: vocês conhecem a graça do Senhor Jesus.
Vocês conhecem essa graça, porque ele foi rico. Embora sendo rico, se fez pobre, para que no meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Enquanto a gente, irmãos, se recusa às vezes em compartilhar recursos, enquanto a gente às vezes se recusa a compartilhar tempo, a compartilhar espiritualidade, a compartilhar amor com as pessoas, Jesus compartilhou toda a vida dele com a gente. Cristo deu a vida por nós. Ah, mas eu não tenho recursos, eu não sei. Irmãos, Cristo nasceu numa manjedoura. Família pobre, cidade mais pobre do seu estado. Viveu uma realidade de extrema necessidade. Não teve um bem sequer na sua vida. Nasceu numa manjedoura, viveu numa marcenaria, morreu numa cruz. Agora, o que marca a generosidade de Cristo não era a quantidade e os valores, era a generosidade de entregar tudo. Porque não é sobre quantidade e generosidade. Deus nunca mede a nossa generosidade pela quantidade, mas pela disposição do nosso coração. A gente só está aqui, irmãos, porque Jesus foi generoso com a gente. A gente só está aqui porque alguém na história da nossa vida foi generoso com a gente e compartilhou um pouco do tempo, um pouco da fé, um pouco das verdades de Deus com a gente. Não é justo e nem sábio da nossa parte, depois de recebermos tamanha generosidade de Cristo, vivermos um egoísmo tão terrível como a gente vive. Não é a verdade do Evangelho para nós termos recebido de graça a salvação, termos recebido recursos materiais na vida. Você acha que você tem o que você tem porque você é o cara? Tudo que a gente tem é pela generosidade da graça de Deus que nos alcançou. O problema é que em algum momento da nossa caminhada, toda essa graça e generosidade se transforma em egoísmo e individualismo. Estou bem, já recebi, estou salvo, vou para o céu, minha família está abastecida, está tudo suprido na minha vida, estou em paz. O que eu tenho a ver com os outros? O que eu tenho a ver com quem está lá fora e está perdido ainda? O que eu tenho a ver com os meus amigos de trabalho que estão gemendo ainda? O que eu tenho a ver com as pessoas da minha empresa, dentro da minha sala de aula? O que eu tenho a ver com o meu irmão que está sentado do meu lado aí? O que eu tenho a ver com a vida dele? O exemplo de Jesus é de generosidade, irmãos. Sem recursos nenhum, ele fez tanto. E hoje a gente tendo tanto, talvez faz tão pouco. A gente recusa tempo, a gente recusa coração, a gente recusa coisas. Esse não é o caráter de Jesus. Nós precisamos modelar a nossa vida, sabe? Hoje eu quero orar com você nessa noite. E a minha oração hoje, diante dessa palavra, foi tão desafiadora e confrontadora para mim. Disse: Senhor, eu quero modelar todas as áreas da minha vida a esse mesmo padrão de generosidade tua, Jesus. Tudo que eu tenho ou sou, eu recebi do Senhor. E eu não posso fechar o meu coração para nada. Hoje eu quero desafiar você, meu irmão, a justamente sair dessa posição, às vezes, de individualidade, de egoísmo. Olhar para aquilo que Deus já fez na tua vida, entender o que Ele está te chamando a fazer. Nós recebemos para um dia compartilharmos. Não engula as sementes, não guarde as sementes para você. Não retenha o que Deus já fez, está fazendo, o que Deus está te dando. O que Deus um dia já manifestou na sua vida. Ah, mas isso, aquilo, o outro, fulano, ciclano. Ah, eu já me decepcionei com isso, já passei por aquilo, já não concordo com isso. Ah, a minha concepção é essa, e aquilo, irmãos. É sobre o que você recebeu. Deus nunca pede que a gente entregue nada que a gente não tenha recebido. Graça e generosidade é sobre você compartilhar o que você recebeu. Não é sobre você dar nada de si que você não tenha. Isso é uma mentira. Nós compartilhamos o que nós recebemos. Seja com tempo, com serviço, com amor, com bens, com relacionamentos. É pela graça que nós recebemos.
que a generosidade precisa brotar no nosso coração. Põe-se de pé, por favor, em nome de Jesus, nessa noite. Eu quero orar contigo. Desejo que o Espírito Santo ministre o seu coração nesse instante. Às vezes nós fazemos planos para acumular. Às vezes os nossos planos não são de compartilhar. Às vezes a cultura que a gente está inserida nos leva a pensar no acúmulo, no ter para si, no resolver a nossa vida. Fecha os seus olhos hoje. Deixa o Espírito Santo alcançar o teu coração agora. Será que a nossa busca todos os domingos é só para nós? Só para resolver o meu problema? Só para sarar a minha dor? Só para resolver o meu lado? Ou será que a gente vem aos domingos à igreja dizendo: Senhor, me dá mais, porque eu tenho gente na minha casa que está perdida ainda. Senhor, me dá mais, porque eu quero entregar mais do meu tempo. Ainda há pessoas que precisam. Senhor, há desafios dentro da minha igreja, há desafios ainda na vida de pessoas que eu conheço e eu desejo ajudar. Senhor, me dá condições, amplia minha empresa, me dá sabedoria para ter recursos, porque eu quero semear, eu quero compartilhar. Jesus, me dá experiências espirituais. Meu Deus, há pessoas com quem eu convivo que estão vivendo crises, que se afastaram das igrejas, gente que tem duvidado da fé. Jesus, me dá experiências, me dá poder, me dá autoridade, porque eu quero ter sementes para compartilhar com essas pessoas. Oh Espírito Santo, hoje é uma noite para a gente sair daqui com uma disposição transformada, para a gente se libertar dessa cultura, desse tempo de acúmulo, e a gente poder abrir o nosso coração para dizer: Senhor, eu quero compartilhar, eu quero compartilhar, eu quero ter sementes dos céus na minha vida, porque eu quero semear na vida de pessoas, eu quero semear em projetos, eu quero semear espiritualidade na vida de gente que está perdida, eu quero semear na vida de pessoas, eu quero semear o meu tempo para coisas que edificam, para coisas que abençoam. Oh Espírito Santo, eu quero orar com você nessa noite, meu irmão. Você tem coragem de seguir o exemplo do seu Jesus? Será que você consegue olhar para Cristo hoje e dizer: Senhor, me ajuda a abrir mão só de mim mesmo, me ajuda a ter o seu coração hoje, Jesus, que sendo Deus abriu mão da sua glória nos céus para descer aqui na terra e entregar a sua vida por mim. Esse é o exemplo que eu tenho, que você tem. Esse é o exemplo de generosidade que somos chamados a seguir. A olharmos para aquilo que podemos compartilhar da parte de Deus. Se houver no teu coração essa disposição, Deus vai abrir portas no teu trabalho. As pessoas vão te colocar em lugares lá que você não imagina. Não porque você apenas vai prosperar materialmente, mas porque Deus vai te abrir lugares ali para que sementes sejam partilhadas para a glória de Deus. Oh Espírito Santo, que o Senhor traga hoje prosperidade na vida material de pessoas, mas antes disso, gera no coração deles generosidade, porque nós não queremos só acumular mais coisas para essa vida, onde a traça e a ferrugem corrói. Nós queremos ter no coração essa generosidade e essa capacidade de abençoar outros. Ah, Espírito Santo, que o Senhor gere autoridade, conhecimento, poder no teu Espírito Santo, que essa força dos céus venha sobre a vida dos teus filhos e os empodere de forma sobrenatural, para que aquilo que eles fazem, aonde eles estiverem, haja graça vindo dos céus e generosidade sendo compartilhada. Meu Deus, oh Jesus, nos faça perceber a tua vontade santa nessa noite, Senhor. Nos faça discernir os teus planos e propósitos. Irmãos,
Estou aqui liberando essa palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite. Deus vai te fazer avançar em áreas da sua vida, não pelo acúmulo, não pelo que você retém, não pelo que você tem juntado, não porque você tem pensado em si mesmo. Essas áreas vão voltar a avançar, a crescer, quando primeiro houver essa disposição no coração de compartilhar a graça recebida. Há um tempo de Deus para se desenrolar sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, como povo de Deus. Assim como Deus fez na vida dos nossos irmãos, as oportunidades no ambiente de trabalho vão começar a surgir, a aparecer. Se há disposição em ser generoso, haverá poder dos céus, haverá graça de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos compartilhar o Evangelho com mais pessoas nessa cidade. Nós queremos alcançar mais corações que estão distanciados da tua presença. Nós queremos ser igreja para aqueles que se decepcionaram, para aqueles que desistiram. Nós queremos ser igreja para essa cidade. Nós queremos marcar essa geração aqui na nossa cidade, sendo um instrumento dos céus. Senhor, há desejo no nosso coração em sermos generosos. Temos recebido de Deus e desejamos compartilhar isso, desejamos transbordar isso, desejamos levar a outros corações isso. Espírito Santo, envia sementes, envia autoridade, envia poder, envia discernimento, envia graça poderosa dos céus, envia também recursos, envia pessoas, envia, Senhor, o conhecimento necessário. Oh Espírito Santo, eu quero liberar essa palavra hoje sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje essa chave vai ter que virar no teu coração de uma vez por todas. Não, nós não seremos modelados por essa cultura desse tempo. Nós continuaremos debaixo da cultura de Jesus, do exemplo de Jesus, com essa disposição generosa em tudo aquilo que recebemos de Deus, compartilharmos dessa vida para a glória do Senhor. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, gera em corações aqui essa disposição para ser generoso no tempo da sua vida. Nós não queremos gastar todo o nosso tempo só com a gente. Nós não queremos fechar o nosso coração para essa generosidade de tempo na vida de outros. Nós não queremos perder essa disposição de sentimentos, de partilhar fé, de espiritualidade. Espírito Santo, gera sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, um caminho novo, uma disposição nova, gente generosa que vai receber muito da parte de Deus em todas as áreas, para transbordar na vida dos outros. E vocês, deixa eu terminar, como resultado, diz o verso 13, como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus. Como resultado da generosidade de vocês em tudo, as pessoas glorificarão ao Senhor. Feche os seus olhos, ergue suas mãos aos céus. Eu quero fazer essa oração final, profetizando essa palavra sobre a tua vida. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Senhor, eu libero essa palavra sobre a vida dos teus filhos nessa noite, que em todas as áreas que eles estiverem dispostos a compartilhar e serem generosos, que a tua palavra se cumpra sobre eles, que haja enriquecimento de caráter, de amor, de testemunho, de bens, que haja enriquecimento de dons, de espiritualidade, de autoridade, que haja enriquecimento em todas as áreas que os teus filhos desejarem compartilhar essa generosidade recebida dos céus.